Bom, abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Para você que não sabe, está lá nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos ler um texto ali da palavra de Deus. João, capítulo 4, a partir do versículo 4, que nos diz assim: E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José, ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Baixe suas cabeças aí rapidinho, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós lemos a Tua palavra, Deus. Nós cremos que a Tua palavra prega, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é real, que a Tua palavra nos ministra até o dia de hoje, Pai. E tudo aquilo que o Senhor fez nessa terra, realizou, trabalhou, operou, nos ensina, Deus. Te pedimos, Deus, nesse momento, que a revelação do Senhor venha sobre nós, Pai. Venha nos gerar impacto nessa noite, Pai. Que nós possamos nos deparar com Jesus no tanque e aprender com Ele, ser transformados por Ele, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, estamos aqui lendo sobre Jesus Cristo, a pessoa mais importante que já passou pelo mundo na história da humanidade. E Jesus, ele está aqui começando o seu ministério. Se você estudar a história de Jesus, você vai ver que esse encontro aqui de Jesus com a mulher no poço, foram os primeiros atos de Jesus em seu ministério. Ele estava começando a trabalhar, os primeiros meses do seu ministério. Ele já tinha ali alguns discípulos que o seguiam, os homens já estavam o acompanhando, ele já era um mestre que estava começando a ganhar uma certa fama, notoriedade ali na região. E aí Jesus, de repente, ele está na região da Judeia. Só para você entender o que é a região da Judeia, é ao sul de Israel, está na parte de baixo. E aí Jesus fala, bom, ele começa a ficar muito famoso, os religiosos começaram a levantar suspeitas sobre ele, falando, esse Jesus está batizando muita gente. E aí começa a atrair uma atenção indesejada. Naquele momento, Jesus não quer atenção indesejada. Ele realiza milagres e fala, fica quietinho, não conta para ninguém, fica quieto. E aí, nessa fase, Jesus fala, puxa, então, já que está começando a se criar um tumulto, eu vou voltar para a região da Galileia, que ficava ao norte. E aí, a Bíblia nos fala que quando Jesus decide, então, fazer essa viagem, ele faz a viagem de uma forma como ninguém naquele tempo faria. Porque, assim, naquela época, ficava aqui o sul, o norte, e um lugar no meio chamado Samaria. E aí é como se todos os judeus daquela época, quando eles faziam esse tipo de viagem, eles não atravessavam Samaria. Por quê? Eu já vou falar o porquê. Mas eles não atravessavam, eles davam a volta, eles iam lá do outro lado do rio, cruzavam o rio, uma viagem, um rolê, e depois subiam para a região do norte, não passavam pela Samaria. E aí a Bíblia nos conta que no começo do texto, Jesus ele decide ir para a região do norte e decide passar por Samaria. Jesus, então, ele viaja por um lugar onde ninguém estava acostumado. E com certeza, queridos, estamos aqui na bifurcação das estradas. E aí estava aqui os discípulos já todos vindo para cá. E aí Jesus começa a ir para o outro lado.
E aí os discípulos olham para Jesus: ô Jesus, eu acho que você se perdeu, Jesus. Só seu Waze deu ruim aí. E você está indo para o lado errado, Jesus, é para cá. Aí Jesus fala: não, a gente vai viajar por aqui. Queridos, com certeza naquele momento os discípulos falaram: acho que Jesus está ficando... Por quê? Não era apenas porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Para um judeu, viajar pelas estradas de Samaria era perigoso. Porque além de serem inimigos, os samaritanos atacavam os judeus nas estradas. Atacavam, assaltavam, poderiam de repente até matar. Então temos ali uma caravana, de 20, 30 homens que estão viajando com Jesus, e eles começam a se sentir ameaçados de fazer essa viagem, de pegar essa estrada. Jesus aqui está na estrada errada. Sim, na estrada errada. Com certeza os discípulos estavam ali viajando, falando: mano, Jesus trouxe a gente na estrada errada, essa estrada aqui não é boa. A qualquer momento pode surgir um bando aqui, nos assaltar, levar o nosso dinheiro, de repente matar um de nós. Isso aqui é problema, o que Jesus está fazendo conosco aqui é problema. Aqui nós nos sentimos ameaçados. Aqui é perigoso. Quem aqui já estava dirigindo alguma vez e entrou num lugar que não deveria, na rua que não deveria? E falou: meu Deus do céu. Amém, né, irmã? Meu Deus do céu, não deveria ter entrado nessa rua. Isso aqui é muito perigoso. Posso tomar uns pipoco aqui. Uma vez a gente estava voltando do Rio de Janeiro, e aí nós estávamos na região da Barra do Rio. E aí a gente estava saindo ali da região da Barra. E aí a gente não sabe andar no Rio, né? Paulista, no carro. E aí uma rua errada, o Rio de Janeiro é impressionante, uma rua errada, a gente caiu quase na entrada da Cidade de Deus. Semana que teve confronto, helicóptero caiu, aquela bênção. E aí, na hora que a gente entrou, a Kátia abaixou no banco do carro. Nossa, o bicho pegou aqui, hein? Desesperados. E aí, a mão era única, a gente voltou na contramão e saímos correndo dali, não importava. E passou uma polícia do nosso lado e fuzil. Meu Deus do céu, 3 ruas erradas, já deu ruim. E ficamos desesperados. Esses discípulos estavam assim. Eles estavam na rocinha, estavam no rolê. O pessoal de Carapicuíba não está com medo, né? O pessoal de Carapicuíba... Amo o pessoal de Carapicuíba, gente. Não é preconceito. Uma vez eu fui fazer uma palestra em Carapicuíba, numa escola pública. Eu entrei numa rua errada, de moto. Meu Deus do céu, que medo que eu senti naquele dia. Mas embora, vamos lá. Era isso que os discípulos estavam sentindo. Nós entendemos muito bem esse contexto. E ali eles estão nessa estrada perigosa, viajando com Jesus. Jesus que está mandando eles fazerem isso. Eles estão se sentindo desconfortáveis. Mas amém, fazer o quê? É a estrada do mestre. E a folha não passa. Amém. Vamos pregar essa folha aqui. Passou. E aí, pior, esses povos eles eram inimigos. Os judeus odiavam os samaritanos. Mas assim, não é que eles odiavam. Às vezes você ouve isso, fala: os judeus não gostavam dos samaritanos. Você fala: um votava no Lula e outro votava no Bolsonaro. Não, querido, não era isso. Não era esse nível de ódio. Os judeus, eles eram o mesmo povo que os samaritanos há muitos anos atrás, centenas de anos atrás. E aí lá o filho de Salomão, olha como a história é longe. Estamos falando de centenas de anos atrás. O filho de Salomão teve uma treta lá, rachou o reino. A partir desse momento, esses povos nunca mais foram um só, nunca mais. E aí, sabe quando você brigou com alguém que você nem lembra mais o porquê que vocês brigaram? Era esse povo aqui. Só que eles eram inimigos em tudo. A tribo do norte é destruída, a tribo do sul é destruída, passam-se anos e eles continuam brigados. Só que pior, esses samaritanos aqui, eles não são israelitas. Eles são israelitas que se misturaram com outros povos, adoravam outros deuses. Eles eram uma salada. O judeu, ele olhava para esse povo e ele tinha nojo dessa galera. Então é esse o contexto que nós estamos falando aqui. Por isso que era perigoso estar lá. Porque aquele povo odiava eles, via eles ali e falava: oportunidade de pegar um judeu, matar ele, dar um couro nele. Então, eles se odiavam, guerreavam um contra o outro. Quando tinham revoltas ali, eles se uniam para atacar os povos. Era assim, era treta. E aí, dentro desse contexto, Jesus ele viaja pela estrada errada e ele decide parar na cidade errada. Aqui, cidade de Sicar, vou parar aqui eu vou descansar um pouquinho, vamos comprar comida, eu vou ficar aqui. E aí, queridos, nesse momento, Jesus está ali num tanque, sentado, tranquilinho, de boa, sozinho.
E uma mulher se aproxima. A mulher chega ali no tanque, por volta do meio-dia, calor, pense só naquele deserto, pense naquela região árida, pense que aquele era um contexto assim desgastante. Jesus estava cansado fisicamente na beira daquele poço e uma mulher samaritana se aproxima. E no versículo 6 a Bíblia nos diz assim: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Vamos lá. O que Jesus está falando com uma mulher samaritana? Entenda uma coisa, Jesus era judeu e ela samaritana. Eles discordavam em absolutamente tudo. Eles discordavam sobre fé, eles discordavam sobre religião, eles discordavam sobre política, eles discordavam sobre reino, eles se odiavam. O que Jesus decide falar com uma pessoa que te odeia? Por quê? Por que Jesus decide falar com uma pessoa que naquele tempo era vista como indigna, impura, que não merecia? Sabe, havia um abismo entre eles. Jesus, além de tudo, além de ser um judeu falando com uma samaritana, Jesus ele era um homem santo para aquele tempo. Jesus ele se torna um mestre ali, ele começa a ensinar, ele tem discípulos. Só para nós entendermos, às vezes nós lemos a Bíblia e falamos, caramba, o que acontece? Que Jesus está lá andando, vira para o cara e fala, me segue. Aí a pessoa largava tudo e seguia Jesus. Aí você fala, que coisa estranha, olha, o cara largou tudo e seguiu Jesus. Não, gente, isso era um costume da época. Na época tinham muitos homens que eles eram ali sábios, mestres, profetas, e esses homens, eles tinham seguidores, e na verdade era uma grande honra ser convidado por um mestre a segui-lo, porque ali você aprenderia sobre Deus com ele. Isso era um costume em Jerusalém, em Israel. Naquela época tinham muitos homens santos que ensinavam o povo, os fariseus ensinavam o povo, era-se um costume religioso grandioso, e naquela época o hype da sociedade eram os homens santos. Era tipo ser parça do Ney, sabe? Você ia para o cruzeiro com ele, festa, alegria. Não, calma, não isso. Mas era uma coisa desejada. Os homens queriam. Quando os discípulos são convidados por Jesus para segui-lo, eles ficam eufóricos. Nossa, um mestre está nos convidando para segui-lo. Nós somos pecadores, nós somos pescadores, homens simples, homens que não estudaram a lei, e mesmo assim fomos convidados por esse homem. Então Jesus, ele era um cara que naquela sociedade ele era importante. Ele tinha a sua fama e reconhecimento. Porém, um homem santo naquela época, ele tinha que ser muito santo. Um homem santo naquela época não poderia ser visto com pecadores. Um homem santo naquela época não poderia ser visto com mulheres. Um homem santo naquela época, ele tinha que ter roupas especiais, ele tinha que anunciar quando chegava, anunciar quando deixava o local, ele tinha que exalar uma santidade, ele tinha que estar no lugar e as pessoas, olha, o homem santo chegou, vamos reverenciar o homem santo que está entre nós. Era quase que uma divindade, eles não se misturavam com gentios, pecadores, ignorantes, eles estavam cercados de pureza, e Jesus era um homem santo, mas ele então encontra aquela mulher samaritana, e ele fala com ela. Jesus puxou o assunto, já parou para perceber isso? Quem começou o diálogo foi Jesus. Havia um abismo entre eles, social, cultural, um abismo, anos de história, anos de abismo, um abismo religioso. E Jesus, ao pedir água para aquela mulher, ele está rompendo todos esses anos de guerras, preconceitos, crises, para falar, ei, me dá um pouquinho de água. Jesus está quebrando tudo isso. É muito maior do que a gente pensa ao ler esse texto. Jesus, ele não está, não, é porque ele estava com sede, ele pediu água. Para a nossa sociedade hoje é algo simples, para aquela não. Para aquela, meu Deus, esse cara está falando com uma mulher samaritana, que entre as mulheres samaritanas era a mais mal falada do rolê. Jesus é muito louco, não sei você, mas isso aqui é loucura. E aí, versículo 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu pede água para mim, que sou mulher samaritana? E aí a Bíblia nos fala, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos.
Querido, o que ela está falando aqui? Você está doido? Como que você está falando comigo? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido você falar comigo, não faz sentido nós estarmos aqui. E aí, queridos, dentro desse contexto, nós vemos que existia uma distância entre eles. São anos de história. E existe uma longa distância. A história daquela mulher, a vida daquela mulher, a fé daquela mulher. Quando nós vemos o assunto discorrer, nós vamos ver que aquela mulher, ela estava ali ao meio-dia, porque ela era uma mulher mal falada naquela sociedade, que para as mulheres samaritanas, ela não era digna de ir ao poço junto com as mulheres, porque naquele tempo elas iam ao poço de manhã, quando o sol estava baixinho, levinho, e no final da tarde ela foi ao meio-dia, porque ninguém queria ser visto com ela. E Jesus fala com ela. Essa mulher estava muito distante de qualquer coisa que poderia ser santa. Ela estava distante. Sabe, qual é a distância que você está de Jesus hoje? O que te separa de Jesus hoje? A sua história, a sua trajetória, os seus dias, aquilo que você fez. São os anos que te afastaram desse Jesus santo que você enxerga lá longe. E aí a sua família, as coisas que você fez, as coisas que fizeram contra você, os problemas que você teve na igreja lá no passado. Ah, Rafael, se eu te contasse a minha história. De repente hoje eu estou distante de Jesus, mas tem um porquê, tem uma história, tem uma trajetória do porquê eu estou nessa posição. Eu queria estar próximo de Jesus, mas assim, você não sabe o que aconteceu comigo, Rafael. Ah, se eu te contasse a minha história. Queridos, essa mulher tinha história. Essa mulher tinha história. Essa mulher tinha passado. Ou se tinha. Mas o propósito de Jesus vir à terra era justamente se aproximar dessas pessoas. Se aproximar. Sabe a distância que existia? Sabe os problemas que existiam, as crises, os métodos, os problemas, a religião, a fé, todos os traumas, tudo isso afastavam, levavam para longe. O propósito de Jesus é reaproximar com esse tipo de pessoa. Reaproximar, é estar perto. É falar, tudo bem, eu conheço a sua história, conheço seus problemas, conheço seus dias, seus traumas. Conheço, mas eu quero me reaproximar de você. Jesus, mas você não sabe o que eu fiz. Olha, eu não mereço, Jesus, estar aqui. Eu estava aqui no culto, amém, glória a Deus, levantei a mão, abaixei a mão, mas eu me sinto indigno, eu me sinto incompleto, Jesus, eu sei que no fundo eu não poderia estar aqui, eu não poderia levantar minha mão, eu não poderia adorar, eu não poderia fazer parte disso aqui, porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha história, eu sei os meus problemas. Querido, Jesus também sabe, e a iniciativa dele essa noite é se aproximar de você. É estar próximo de você. Ah, mas os pecados que eu cometi, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não mereço, eu não posso. Jesus, eu estou envergonhado, me deixa. Ah, queridos, Jesus viajou longas estradas para te encontrar. Jesus, ele passou do lado de homens perigosos para te encontrar. Jesus, ele viajou em estradas que ninguém queria viajar. Jesus andou por lugares que ninguém queria passar. Tudo isso porque ele queria te encontrar aqui hoje, nessa noite. Jesus, ele pagou o preço, ele correu o risco, ele arriscou a própria vida, na verdade, ele perdeu a própria vida. Tudo isso, ele passou nos lugares por onde ele passou, porque ele queria te alcançar aqui hoje. Porque ele queria se aproximar de você aqui hoje. Porque ele queria tirar o abismo que te separava dele. E ele não liga de correr o risco. Sabe, quando você se relaciona com alguém, existe um risco. Alguém tem que tomar a iniciativa, alguém tem que ceder, alguém tem que falar, e agora? Eu que peço perdão, ele que me pede perdão, ih, caramba. Gente, eu sou casado há 10 anos. Se eu te falar todas as vezes que eu tive que falar, ih, meu Deus, eu vou ter que ir lá. 10 anos. Muitos de vocês aqui estavam no colégio, quando eu estava casando.
E aí existem riscos que nós precisamos assumir. E sabe uma coisa maravilhosa que nós entendemos ao ler a palavra de Deus? Que quem assume o risco para esse relacionamento entre você e Ele, não é você, é Ele. Jesus Cristo, Ele assume o risco para estar próximo a você. Porque às vezes nós pensamos isso, mas eu não tenho forças para me aproximar de Jesus. Olha, está tão difícil, eu estou tão mal, eu não tenho força para ir para a igreja, eu não tenho força para ir até lá, eu não sei se eu consigo. Querido, você não precisa ter força, você não precisa estar disposto, disponível. Tal. Jesus, Ele toma a iniciativa de te encontrar. Ele toma a iniciativa. Quem peca? Nós. Quem falha? Nós. Quem dá mancada? A gente. Quem que é burro? A gente. Tudo é a gente. A resposta para todas essas perguntas somos nós. Nós falhamos, nós erramos, nós somos idiota muitas vezes, nós quebramos a cabeça muitas vezes, mas quem sempre toma a iniciativa de uma reaproximação? Ele. Que isso, cara? Por quê? Ele toma a iniciativa. Ele não tem problema em assumir o risco. Ele não tem problema em tomar a iniciativa. Jesus, Ele não vai se sentir menos Deus, menos homem, menos, eu sou, não. Ele que vem até mim, porque eu sou muito Deus. E eu não vou lá me humilhar de ir até Ele, de ir ao encontro dEle. Jesus não tem esse ego pequeno que nós temos. Mas existe uma raiz do porquê atrás disso. Eu, recentemente, me tornei pai. Minha filha tem 1 ano e 7, 8, sei lá, por aí. Pergunta para a mãe dela. E eu não sei explicar para vocês o que nasceu dentro de mim nesse último 1 ano e pouco. Não sei. Não sei. Às vezes eu estou no trabalho, eu pego meu celular, vejo uma foto da Celina, meu olho enche de lágrima. Eu falo, mano, estou vendo uma foto de uma criança, estou chorando. Chorando à tarde. Aqui, ó. Choro de ver isso aqui. Falo, gente, essa menina não faz ideia o quanto eu sou loucamente, desesperadamente apaixonado por ela. Ela não faz ideia. E tipo assim, eu nunca tinha feito ideia até ela nascer desse tipo de amor, que é tão inconsequente, que é tão assim, eu não ligo. Se eu perder tudo por causa dessa menina, eu não ligo. E ela está lá agarrada com a boneca dela, não está nem entendendo o que está acontecendo. E sabe, esse amor desesperado, a Bíblia nos diz algo, a Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine só Deus que está no céu, que é um bom Pai, que é um bom Deus. Querido, se Ele está disposto a fazer tudo isso por você, é porque Ele te ama. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A iniciativa é dele. Amém, querido? Você está conhecendo aqui um Deus que te ama profundamente. E às vezes nós nos esquecemos desse amor. E esse amor é tão importante, porque esse amor tira de lado todas as nossas inseguranças a respeito dele. Todas as nossas inseguranças a respeito da religião, da prática de fé que as pessoas têm, dos costumes que as pessoas têm, daquilo que é, oh meu Deus, não, Jesus Ele tira de lado tudo isso, porque é um amor quase que inconsequente. É o amor dele por você. E aí, queridos, o texto segue naquele diálogo entre Jesus e aquela mulher. Versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria a água viva. Jesus então entra em um assunto aqui com essa mulher, e o tema aqui do assunto é água. Água. É isso que eles discutem aqui. Jesus ele está falando sobre algo que é essencial para a vida de todos nós, água. Algo simples, essencial. Água é fundamental para a vida. Nenhum de nós aqui sobreviveria. Palavra difícil. Há 4, 5, 6 dias sem água. Nenhum de nós. Você pode ficar uns 40 dias sem comer. Tem gente aí que poderia ficar uns 2 meses sem comer, que tem reservatório. Mas água, a água faz falta.
E o nosso corpo, ele é o quê? 70% água? Não sei, fatos desconhecidos falam isso, eu acredito neles. E aí o nosso corpo é quase todo água, nós somos compostos por isso, nós dependemos disso para sobrevivência. Até assisti um filme esses dias, o Duna 2. Nossa, muito legal esse filme. E aí a pessoa morre, aí eles enfiam um negócio na pessoa, tira toda a água da pessoa e guarda aquela água, porque a água é muito preciosa ali para eles. Tem uns amigos aí que dava para encher a cantareira, né? De tanta água, abundância. Não vou citar nomes. Ih, Guilherme, tá precisando de uma seca aí, né? E aí, dentro disso, do assunto em que eles estão ali, Jesus está falando sobre algo que é essencial para aquela mulher, porque, queridos, entenda a necessidade que aquele povo tinha de água. Não é a nossa. A nossa casa tem uma torneira, você abre lá, sai. A água sai. É isso aí, água. Legal, saiu. Não era essa a carência que aquele povo tinha de água. Se eles quisessem ter um copo de água para beber durante o dia, eles deveriam sair das suas casas, viajar por um lugar, andar 1, 2, 3 quilômetros, chegar num poço, jogar o baldinho lá embaixo, descarregar o baldinho, encher de água, subir o baldinho, colocar o baldinho nos ombros, ir até em casa e colocar lá num poço que eles tinham para armazenar a água. Todos os dias, de manhã e de tarde, todos os dias. Eles deveriam fazer esse processo para ter o mínimo de água para beber. Era uma necessidade básica e fundamental. E aí, às vezes, nós lemos isso e Jesus está falando de água. Água é uma coisa que tem em todo lugar. Não tem, queridos. Não era assim naquele tempo. Era uma carência. Sabe quando você tem um iPhone que tem mais de 4 anos? Sabe a carência que você tem de uma tomada? Era o que essa mulher tinha. Vocês sabem o que eu estou falando. Meu iPhone já bateu esse tempo. Não, sou um viciado em tomada. Eu chego, tomada. Senão, já era. Não dá coceira quando bate 30%? Porque ele vai desligar. 30% ele desliga. Carência. Olha as carências que a gente tem hoje. Ei, povo, viu? Meu iPhone desligou. Então, nós entendemos isso claramente, quando analisamos a sede, a carência que aquele povo tinha. E ela buscava isso, ela tinha sede de água. Era uma necessidade daquele povo, mas ela não tinha sede apenas de água. Quando Jesus está ali conversando com ela, vai falar, não sei o quê, vem cá, traz seu marido. Ela fala, não tem marido. Ele, eu sei, você já teve 5, e esse aí que você está nem é seu marido. Jesus expõe ali que aquela mulher tinha várias carências que não eram supridas. Ele está falando sobre água, mas ele está falando sobre algo que vai muito além. Queridos, entenda algo, todos nós temos sede, mas a questão é, aonde você busca saciar a sua sede? Aonde você busca? Quais lugares você vai à procura de matar a sede? Estou com sede agora, o que eu quero? Quero uma garrafinha Bonafonte, acabou Bonafonte, não tem mais. Eu vou procurar, eu preciso matar a sede, eu tenho que ter um bebedouro em casa, eu tenho que ir na torneira, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente viajou recentemente para fora do país, lá eu podia beber água da torneira, a gente achou isso estranho. Torneira do banheiro, bebia água, estranho. Mas nós temos que matar a sede. Aonde você mata a sua sede? Na afirmação das pessoas que estão ao seu lado, nas doses de dopamina que o seu TikTok te traz. Aonde você tem buscado? E o curioso é que nós vivemos com uma geração que existe uma demanda infinita para te satisfazer, infinita. O seu feed nunca para. Os vídeos do YouTube nunca acabam. Os streamings da vida, eu não sei vocês, mas essa semana eu entrei em todos os streamings e fui dormir sem assistir nada. Fiquei 40 minutos passando em todos os filmes e séries possíveis do mundo e não assisti nada. Nós temos tudo, nós temos acesso a tudo, mas nunca antes as pessoas foram tão sedentas. A ansiedade nunca foi tão grande, a depressão nunca foi tão grande, a ânsia das pessoas, a busca das pessoas de estarem satisfeitas nunca foi tão grande, a busca pela realização, a busca pelo pote de ouro, a busca pela faculdade que tanto sonhou, pelo mestrado, a pós-doutorado não sei aonde, a busca pelo Instagram legal que vai dar hype, curtida, publis e não sei o quê, e pagar as coisas no arroba, a busca por tudo aquilo que você sonhou está lá, você está atrás, está buscando, consegue e continua com sede, continua sedento,
continua com a boca seca, continua amargando aquela, meu Deus, eu preciso me saciar. E quanto mais busca, mais tem sede. E quanto mais busca, mais tem sede. E quanto mais busca, mais tem sede, mais é carente, mais é desesperado. Ela dia a dia precisava andar quilômetros no sol para saciar a sua sede. Sabe, era uma estrada de dor, de sofrimento, era uma jornada com pequenas doses de alívio. Imagine só a vida daquela mulher. Todos os dias ela pegava ali 2 baldezinhos, botava no ombro e viajava, e andava quilômetros. Chegava no poço, colocava, derramava lá o balde, subia o balde, e ela tinha todo aquele trabalho, ela suava, ela sofria para ter um copinho de água para beber. Talvez seja você hoje. Talvez você hoje, você sofre, você come o pão que o diabo amassou, só para ter uma dosezinha de prazer que você jura que vai ser bom. Sabe, gente, às vezes eu abro o Instagram, e aí eu olho assim a pessoa que finge muito ser feliz, que finge muito que está dando certo, que essa aqui é a vida legal, que essa é a vida que dá prazer, que dá realização, e você olha aquilo, você sabe que é falso, você sabe que aquilo não traz alegria e felicidade, você sabe que aquele sorriso é falso, porque não é isso, não é nesse lugar que está a nossa realização, não é aí que vai matar a nossa sede, não é aí que vai nos dar segurança, não é aí que vai nos saciar por completo, não é neste lugar que nós temos buscado. Para de buscar no lugar errado. Para de teimar, para de andar nessa estrada que você está andando. É só por esse copinho, essa dose de prazer, de dopamina que você sente, é muito pouco. Acaba rápido. Sobe, desce, acabou. E aí você vai dormir à noite com esse sentimento horroroso que você tem todas as noites. Desesperador, que o seu travesseiro sabe o quão miserável e triste você é. Seu travesseiro te conhece. E aí posta no Instagram, nossa, como eu sou feliz. Não é. Queridos, essa mulher vivia isso. Isso que talvez você vive hoje. Era sofrimento por um copinho de água. Era dor para ter um momento ali de saciedade. Mas o que é extremamente importante foi quem ela encontrou naquela tarde. Quem ela encontrou naquela tarde. Jesus, ao conversar com aquela mulher, ele entendia os anseios da alma dela. Ele entendia que finalmente ela achou aquilo que ela estava procurando. Jesus fala no versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água aqui, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está apresentando para essa mulher nesse texto a fonte da vida. A fonte da vida. Os canais que você busca, esses canaizinhos de água que você busca, são pequenos, você bebe um gole e sente sede depois, são pequenos. Jesus está apresentando aqui a fonte da vida. O que é um canal? Um canal pode ser um copo, pode ser uma garrafa, pode ser um balde. Um pequeno canalzinho ali que tem água, que acaba. Mas a fonte, ela não para de jorrar. A fonte nasce água dela. Ela não para. Jesus está falando para ela, olha, o que eu tenho para você é algo que não se limita agora, a esse momento que nós estamos aqui conversando. Não se limita a um dia de culto, onde você vem, ouve uma palavra de Deus, levanta a mão, chora, fala, glória a Deus, aleluia, e vai para a segunda-feira e volta a viver a vida miserável. Não, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando não muda o nosso dia do culto aqui na igreja. O que Jesus está falando muda a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a rotina, os problemas, as crises, as dificuldades, os momentos de dor, os momentos de angústia, o dia mau, o dia bom, as aflições. O que Jesus está falando aqui está acima de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que é terreno, passageiro, fútil, descartável. O que Jesus está falando aqui são sobre coisas que estão além da compreensão humana, além das carências e necessidades humanas, além de tudo isso, o que Jesus está falando aqui é o que realmente pode saciar o seu coração. Ele pode. Ele pode. Está com sede? Ele está aqui. Está com sede? Ele está aqui.
Jesus é a nossa fonte de vida. Jesus, Ele é a fonte da água da vida. Jesus, Ele é a fonte dele, nunca para, nunca fica parado, nunca cessa de jorrar vida. Sabe, queridos, às vezes nós vivemos morte em muitas áreas da nossa história, morte na família, morte no trabalho, morte nas situações, morte, nós estamos vivendo maldição, estamos vivendo problemas, estamos vivendo coisas que não deveríamos viver. É porque talvez a fonte de vida não chegou até ali, é porque talvez nós não permitimos que Jesus entrasse ali, que Jesus entrasse naquele lugar, que a água de Jesus entrasse, porque, querido, aonde Ele toca existe vida, aonde Jesus chega existe vida, é da sua natureza, é de quem Ele é do seu caráter, é de tudo aquilo que existe na natureza de Deus. Se a natureza de Deus toca em você, existe vida. Existe vida. Jesus, Ele é muito além daquilo que nós imaginávamos. Ele é a resposta para a fé dessa mulher aqui. Essa mulher, ela continua ali conversando com Jesus, e eles estão ali naquele diálogo e tudo mais. E ela fala: Jesus, nossos pais adoravam aqui, no monte, vocês adoram no templo, aonde deveríamos adorar? E ele fala para ela: calma, querida, Deus é Espírito. Chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Jesus, Ele começa a preencher as lacunas da alma daquela mulher, que queria ter encontros com Deus, mas não tinha, porque não entendia que vida que estava tendo, que bagunça que estava a sua história, para onde ela estava indo, ela não estava entendendo. Jesus, Ele é a resposta. Jesus, Ele é a resposta. Jesus, Ele é a resposta para perguntas que talvez você tenha feito para Deus hoje. Deus, por que isso aqui, isso aqui, isso aqui? Jesus é a resposta. Mas humanamente, Deus não responde, mas Ele é. Porque a natureza de Deus tem esse poder de pegar circunstâncias que são impossíveis e trazer vida, transformação, libertação e cura. Eu não sei quais pessoas entraram aqui vivendo um ciclo em suas histórias, um ciclo repetitivo de frustração, de sede que não acaba mais, de uma ansiedade que não se satisfaz, de um medo do amanhã que não acaba, de uma fobia que toma conta do cérebro. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Se você está procurando resposta em outro lugar, você vai se frustrar, porque Ele é a resposta. Ele nos fala que o tempo da adoração a Ele chegou, e Ele fala uma coisa muito mais importante. Lá no versículo 25, no final do texto, essa mulher vira para Jesus e fala: olha, Jesus, que legal te conhecer, que legal que você é um profeta, que legal que você é um homem incrível que está aqui hoje na minha frente. Poxa, mas eu entendo uma coisa, que um dia virá um Messias chamado Cristo, e quando Ele vier, Ele nos anunciará todas essas coisas. Sabe o que Jesus vira para essa mulher? Ele vira para ela e fala: eu sou o Messias, eu estou aqui falando com você. A resposta chegou, eu estou aqui. Queridos, você não precisa mais esperar por aquilo que Deus poderia, ou pode, ou vai fazer na sua vida. A resposta já chegou. Jesus está aqui. Rafael, mas eu não realizei os meus sonhos. Mas você não precisa da realização dos seus sonhos para ser feliz. Você precisa de Jesus. Você está me entendendo? Rafael, ainda não cheguei no lugar do pote de ouro dourado que o coach me prometeu quando eu fiz as 45 sessões com ele. Tá, mas você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa disso para estar satisfeito. Você já tem a fonte da água da vida. Rafael, mas eu ainda não construí os sonhos que eu queria de uma família, uma casa, ter filhos. Ainda não cheguei lá, tudo bem, querido. Mas saiba de uma coisa, nisso não está alegria. Nisso não está satisfação. Nisso não está a plenitude de Deus. A plenitude de Deus já está aqui com você, que é Jesus Cristo. Ele é a fonte da água da vida. Nele você encontra paz, você encontra segurança, você encontra o pão da vida que desceu dos céus.
você encontra o Verbo de Deus que se fez carne e esteve entre nós, você encontra aquele que sacia a sua sede. É nele, é nele, é nele. A gente precisa parar um pouco, desligar um pouco o celular, parar de olhar para a vida dos outros, a conquista e realização dos outros, parar de olhar para o amanhã, parar de olhar para tudo aquilo que bagunça a nossa mente, o nosso coração. E como a Bíblia nos diz, fixar os olhos em Jesus, pois nele nós encontraremos a fonte da nossa vida. Baixe suas cabeças, queridos.